Palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 6, verso 1 ao 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Bem, meu irmão, então eu queria convidar você nessa noite para que a gente olhasse com carinho para esse trecho da palavra de Deus, para que a gente consiga enxergar como o Senhor cuida da sua igreja, como o Senhor protege ela e como Ele a organiza de forma que esse crescimento não atrapalhe o avanço do Evangelho. Aqui a gente já tem estudado o livro de Atos no turno da manhã. Até agora fomos ali até o capítulo 5, até aqui nós vimos ali no primeiro capítulo, Jesus ressuscitado, aparecendo aos discípulos. Ele fala para aqueles discípulos a respeito do reino de Deus, ele promete que faria o Espírito Santo descer sobre a igreja, para que capacitasse essa igreja, para que ela fosse testemunha. No capítulo 2, essa promessa se cumpre, o Espírito é derramado, Pedro prega ali, cheio do Espírito Santo, e 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. E ali em Atos 3 e 4, nós vemos que alguns milagres acontecem. Há um coxo que é curado. E ali no próximo capítulo nós vemos que o Sinédrio, a liderança do povo judeu, fica incomodado com isso e se levanta perseguição para a igreja. Mas a igreja ora, permanece firme no Senhor. Em Atos 5, Deus trata, como nós vimos hoje de manhã, com seriedade o pecado de Ananias e Safira, e o texto mostra que a igreja continua ali se multiplicando, crescendo, ficando firmada no Senhor. Veja, meu irmão, essa igreja está viva. Essa igreja apresentada aqui em Atos está crescendo, está avançando, mas, como de costume, o inimigo ele está atento. Até aqui, nós percebemos que Satanás já tentou paralisar a igreja de duas formas muito claras. Hoje de manhã nós vimos que Satanás encheu o coração de Ananias para que ele mentisse ao Espírito Santo. Então, as duas maneiras que nós vemos que até agora está tentando atrapalhar o avanço da igreja. A primeira é a perseguição de fora para dentro, usando ali as autoridades religiosas e civis para tentar intimidar, ameaçar, parar o avanço do Evangelho, prender os apóstolos. E hoje de manhã nós vimos que também há a ameaça da corrupção interna, com o pecado de Ananias e Safira, tentando sujar o testemunho da igreja desde dentro da própria igreja. E agora aqui em Atos 6, nós vemos uma terceira tentativa de parar o crescimento do povo de Deus. E aqui, meu irmão, nós vemos que não é perseguição, nós vemos que não é corrupção. O que surge aqui é distração e uma provável divisão. O alvo agora é fazer com que os apóstolos que foram chamados para a oração e o ministério da palavra, que eles se afastem desse foco e eles acabem se afogando de demandas que são legítimas, mas que não são o foco do chamado que o Senhor fez para aqueles que são chamados ao ministério da palavra. Perceba, meu irmão, então a tentação aqui surge de uma coisa boa.
não é algo imoral que está acontecendo na igreja, não é algo mundano que está acontecendo ali, é uma obra de misericórdia, como nós vemos no texto, é o cuidado das viúvas, importante para o Senhor. E perceba que isso é muito sério, nós não somos tentados a nos desviar da proposta que o Senhor tem para a igreja apenas com coisas claramente erradas. Às vezes, coisas boas, mas fora de lugar, acabam embotando o nosso foco, nos afastando daquilo que é essencial para que a igreja cresça e glorifique ao Senhor. Então, diante disso, meu irmão, eu queria que nessa noite nós meditássemos no tema o surgimento do ministério diaconal. Em primeiro lugar, no verso 1, nós vamos ver nesse cenário, nessa narrativa, a murmuração na igreja. Volte os olhos para o texto mais uma vez, por favor. Verso 1 aí do capítulo 6 de Atos. O texto vai dizer: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, perceba, primeiro detalhe importante aqui é que o texto começa dizendo que o número dos discípulos estava se multiplicando. Essa é a dinâmica de todo o livro de Atos. A gente vê a igreja do Senhor crescendo com poder por causa do testemunho. Então tinha muita gente vindo, muita gente se convertendo ao Senhor Jesus, entrando na comunidade. E, meu irmão, nós sabemos que quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, há uma bênção que é exatamente o crescimento da igreja. Mas quando a igreja cresce, também surgem demandas. O crescimento acaba trazendo também pressão no meio do povo do Senhor. Quanto mais gente, vão surgir mais necessidades diferentes, vai haver mais choque cultural dentro da igreja, mais demandas ainda por cuidado pastoral, mais organização precisa ser ajustada quando a igreja vai crescendo. E aqui o texto mostra para a gente que havia estabelecido dentro da igreja um sistema de cuidado com as viúvas. Era uma espécie de cesta básica diária para aquelas mulheres. Só que por causa dessa quantidade crescente de pessoas, de alguma forma, o texto mostra que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas nessa distribuição diária. Aquelas de origem grega estavam sendo esquecidas de alguma forma. Então, o texto não vai dizer para a gente que havia aqui na igreja algum tipo de sabotagem com essas mulheres, não diz que havia algum tipo de racismo explícito, não vai dizer que alguém estava deliberadamente boicotando essas viúvas, mas o que o texto vai dizer aqui para a gente nesse primeiro versículo é que diante dessa situação surge na igreja murmuração. A igreja começa a murmurar. Aqui o texto está falando para a gente de dois grupos, hebreus e helenistas. Quem são eles, meus irmãos? Os hebreus eram exatamente os judeus ali de Jerusalém e região, que estavam diretamente ligados à cultura e à língua aramaica. Era aquele povo mais tradicional. Já os helenistas eram judeus que viveram por gerações fora da Palestina, em regiões de língua grega, e que agora estavam ali na igreja de Jerusalém, convertidos ao Senhor, mas falando principalmente o grego. Ou seja, o que o texto está mostrando para a gente aqui são dois grupos, a gente pode dizer que com sotaques diferentes, com costumes diferentes, com bagagens diferentes, e isso no dia a dia podia gerar algum tipo de tensão, ressentimento, podia gerar certas comparações. E aqui no texto, o lugar onde surge uma rachadura com mais força é justamente nessa assistência que deveria ser dada às viúvas, aquelas que aos olhos de Deus mereciam um cuidado especial, como nós bem vimos, inclusive, quando nós estudamos as cartas a Timóteo. E em vez disso ser tratado imediatamente na igreja, o que começa a surgir é murmuração.
Esse negócio, meu irmão, sutil. Murmuração. Não é a conversa franca, olho no olho, em amor. Murmuração é aquele falar pelos cantos, de forma sorrateira, desabafo sem oração. É aquela queixa sem buscar uma solução. É aquele comentário que talvez comece assim: olha, eu não queria falar mal não, mas eu não sei se eu posso dizer isso, mas só entre nós aqui, tá bom? É aí que surge a murmuração, meu irmão. E quando a gente percebe, o coração de alguns dentro da igreja já está ali tomado de ressentimento. E a comunidade começa a ser envenenada por dentro. Meu irmão, esse é um grande alerta para nós. Problemas reais não devem ser tratados com murmuração. Problemas reais têm que ser tratados com oração, com diálogo, com busca de solução cristã, com busca do que a palavra de Deus nos instrui. E aqui o problema de fato era real. Algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Então, se esse problema não fosse encarado de fato, a comunhão ali na igreja poderia ser rachada, a confiança na liderança poderia ser abalada e o testemunho para os de fora da igreja poderia ficar maculado. Então perceba, meu irmão, veja como isso aqui conversa com a gente hoje. Na igreja local, quando alguma coisa não está boa, quando algo falha, qual deve ser a pergunta que a gente vai fazer ao nosso coração? Quando as coisas não estão caminhando como a gente acha que deveria caminhar na igreja, eu vou murmurar? Ou eu vou me envolver de alguma forma para ajudar no progresso do povo do Senhor? Porque uma coisa é dizer: olha, pastor, isso daqui não está bom, mas como é que eu posso ajudar? Qual a forma que eu posso fazer para me envolver, para auxiliar nessa área da igreja? Outra coisa muito diferente é a gente chegar para outra pessoa e começar a falar: você viu, ninguém liga, ninguém organiza. Olha como essa área da igreja está bagunçada, ninguém faz nada direito. Perceba, o primeiro tipo de fala constrói. O segundo tipo de fala destrói, envenena, racha a comunhão do povo de Deus. Então, aqui em Atos 6, perceba, o problema era real, mas pela graça de Deus, os apóstolos, a liderança da igreja, ela não se esconde, não faz de conta de que aquilo não envolvia ela. Agora os apóstolos encaram esse problema aqui com seriedade e com sabedoria, o que leva a gente à segunda parte do nosso texto. Hoje a gente está pensando aqui no surgimento do ministério diaconal. Em primeiro lugar, nessa narrativa nós vemos que surge aqui a murmuração na igreja, mas em segundo lugar, do verso 2 ao 4, nós vemos a decisão que é tomada pelos apóstolos. A decisão dos apóstolos. Volte os olhos mais uma vez para o texto, por favor, meu irmão. Verso 2 ao 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério dos apóstolos, da palavra, perdão. Veja, os apóstolos veem o problema, os apóstolos veem a murmuração no meio da igreja, mas eles não ficam aqui na defensiva, eles não ficam dizendo: esse povo reclama de tudo, se esse povo está incomodado, eles que se mudem, ninguém está vendo quanta gente trabalha. Não é isso que eles fazem não, meu irmão. Eles chamam a comunidade, eles pontuam, eles esclarecem o problema que está acontecendo e eles deixam o que é essencial no chamado que o Senhor fez para eles. E eles dizem algo muito forte aí no verso 2: não é razoável.
Não é adequado que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Note bem, meu irmão, eles não estão aqui de forma nenhuma desprezando o serviço às mesas. Eles não estão dizendo, olha, isso aí de servir à mesa é coisa menor, é coisa indigna, é coisa menos importante. O que eles estão dizendo é, isso de fato é importante, mas não é o nosso chamado principal. É isso que eles estão falando. O chamado deles, como o texto mostra aqui, era orar pela igreja, era ensinar, pregar a palavra com fidelidade, liderar o povo de Deus na direção do Senhor. Esse era o foco principal do ministério pastoral dos apóstolos. E se eles tentassem de alguma forma abraçar tudo, fazer tudo, resolver tudo, atendendo todo mundo, o que é que ia acontecer, meu irmão? O que ia acontecer com o ministério da palavra? Aos poucos, a vida de oração daqueles homens iria minguar, o tempo de estudo da palavra ia se tornar cada vez mais superficial, o púlpito ia acabar se tornando raso, a igreja ia ficar faminta de ensino sólido e começaria a enfraquecer. Vocês entendem o que aconteceu aqui? Vocês entendem o que pode acontecer no nosso meio, no meio desse crescimento que o Senhor mesmo está provendo? Isso é extremamente atual, meu irmão. Quantas igrejas hoje acabam sobrecarregando os seus pastores que acabam sendo de tudo um pouco? Acabam sendo gerente de obras, organizador de eventos, socorrista de última hora, administrador de WhatsApp. Exige que o pastor esteja presente em tudo, em todo lugar, como se o pastor fosse onipresente. E aí, para muitos pastores, acaba que não há mais tempo de se calar diante do Senhor, de orar, de se debruçar na palavra para alimentar o rebanho. Meu irmão, com permissão, eu posso dizer, muitas vezes eu tenho visto Bira cansado, correndo atrás de demandas, de reforma, de não sei, de tanta coisa. Eu sei o prazer que ele tem de se debruçar na palavra de Deus, mas muitas vezes o tempo tem sido apertado. Isso é muito a realidade do que está acontecendo aqui no texto. Então, quando isso acontece, meu irmão, a igreja toda acaba sofrendo. Nós não podemos deixar que, de alguma forma, a agenda da igreja engula a missão, que o urgente acabe sufocando o que é importante. E os apóstolos aqui estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses homens chamados para o ministério da palavra, e eles dizem, não, nós não vamos abandonar a palavra. Não, o caminho não é a gente fazer tudo o que tem para fazer no meio do povo de Deus, não. O caminho é a gente dividir o trabalho e dividir de forma corretamente, de forma correta. Por isso eles dão a direção aqui, meu irmão. Eles vão dizer, olha, escolha entre vocês 7 homens. Esses apóstolos poderiam simplesmente dizer, olha, você vão ficar responsáveis por essa área da igreja, mas perceba que eles envolvem aqui toda a igreja nesse processo de escolha de homens que vão ficar responsáveis por esse serviço às mesas. Eles confiam que o Espírito Santo está atuando não somente através deles, mas através de todo o corpo de Cristo. Escolham esses homens que vão ficar responsáveis por essa área de extrema importância dentro da igreja. E aí ele apresenta para a gente no texto 3 critérios para esses homens. Perceba, ele vai dizer que sejam homens de boa, me ajude aí, boa reputação. Boa reputação não é o que a pessoa pensa a respeito de si mesmo, mas é o que a igreja vê no dia a dia. Boa reputação é esse testemunho consistente, é alguém que tem um caráter provado, um caráter confiável. Mas ele também diz, homens cheios do... Então perceba, não é alguém apenas habilidoso, não é alguém apenas organizado, alguém desenrolado, é ser guiado por Deus, meu irmão.
Alguém cheio do Espírito Santo, sensível ao Espírito Santo, é alguém que obedece à palavra de Deus. E por fim ele fala homens cheios de sabedoria. São homens que vão lidar com gente, meu irmão, com necessidade, na questão aqui da igreja, com injustiça percebida, com situação que gera tensão. Então precisa de discernimento, precisa de cuidado, precisa de tato, precisa de equilíbrio. E ele está dizendo aqui, homem de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Perceba, meu irmão, o serviço que os diáconos vão exercer é extremamente prático, é concreto. É com comida, é com distribuição, é com assistência, mas os requisitos aqui colocados pelos apóstolos são extremamente espirituais. Por quê, meu irmão? Por que tão espiritual se é algo tão prático? Meu irmão, porque tudo na igreja, até nas coisas mais práticas, o que está em jogo é o Evangelho, o que está em jogo é a glória de Deus. Então é necessário que esses homens tenham esses critérios espirituais, e a igreja precisa analisar, precisa observar a vida desses homens, para que assim possa votar diante de Deus com a consciência tranquila. Então, depois de orientar a igreja e escolher esses homens, o texto vai mostrar que os apóstolos dizem, no final aí do versículo: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu quero sublinhar isso, meu irmão. O texto está dizendo oração e palavra. O texto não está dizendo ou uma coisa ou outra, não. São as duas coisas, meu irmão. Porque a oração sem palavra pode acabar desembocando em um misticismo, como nós vemos tantas vezes em tantas igrejas nos nossos dias, mas ao mesmo tempo a palavra sem oração pode virar um intelectualismo seco, sem vida. É oração e palavra. Quando pastores e presbíteros se consagram dessa forma, orando ao Senhor, se dedicando à palavra, Deus alimenta, Deus corrige, Deus guia a igreja. E quando esses diáconos se consagram ao serviço do Senhor, o povo de Deus é assistido, o povo de Deus é cuidado, as necessidades são atendidas, a comunhão é protegida através do serviço desses homens. É assim, meu irmão, que o corpo de Cristo funciona. E funciona bem. Cada um aí no seu devido lugar, obedecendo ao chamado que Deus deu. Então a gente está vendo aqui nessa noite o tema, o surgimento do ministério diaconal. Na narrativa nós percebemos, em primeiro lugar, a murmuração na igreja. Em segundo lugar, nós vemos a decisão dos apóstolos dizendo: olha, elejam esses homens com esses critérios espirituais e nós vamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus, porque esse é o foco do chamado que o Senhor fez para nós. Mas por fim, meu irmão, do verso 5 ao 7, nós vemos a escolha, a ordenação dos diáconos e o crescimento da igreja. Veja aí a narrativa, mais uma vez, do verso 5 ao 7. Vai dizer: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, primeiro note que a decisão dos apóstolos, o texto vai dizer que agradou a toda a comunidade. Por quê? Porque foi uma decisão baseada aí na palavra de Deus, com equilíbrio, com justiça, pensando no cuidado de todos da igreja. E o texto vai mostrar que a igreja escolhe 7 homens,
E curioso que a gente vai perceber que o nome desses 7 homens são nomes de origem grega. Isso provavelmente mostrando aí a sensibilidade da igreja à queixa daqueles helenistas. O grupo que se sentia injustiçado agora se vê representado através desses homens que vão cuidar exatamente daquela área que está com dificuldade na igreja. Então, entre eles, nós vamos perceber que mais à frente, 2 nomes vão se destacar mais. Estevão, descrito aí no texto como homem o quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. Você vai lembrar bem, Estevão, o primeiro mártir aí do primeiro século da igreja. Filipe, que vai ser usado por Deus na evangelização de Samaria e também na evangelização daquele eunuco. Então, meu irmão, perceba, são homens aqui que começam sendo fiéis ao Senhor através do serviço às mesas, mas que também acabam sendo instrumentos de Deus em outras esferas também. Isso quebra, inclusive, um conceito errado que muitas vezes a igreja nutre no coração, mesmo sem perceber. Às vezes a gente pensa assim, olha, quem prega está no nível mais alto. Quem serve, quem mexe nas coisas mais práticas está no nível mais baixo. E que erro, meu irmão. Não é assim. Aqui nós vemos que Deus dá chamados diferentes. O nosso Deus não cria castas espirituais. É questão de chamado, de papel. Os diáconos não são menores. O texto faz questão de mostrar para a gente que eles são oficiais ordenados, eles são homens levantados por Deus para uma tarefa específica, sem a qual esse crescimento da igreja ia trazer muitos problemas, não ia funcionar bem dentro da vida da igreja. E o texto diz que esses homens foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles, que lhes impuseram as mãos. E lembre que esse gesto de impor as mãos na Bíblia, muitas vezes, vai lembrar a gente o ministério de consagração no Antigo Testamento ali dos levitas. Ele vai aparecer novamente na ordenação de presbíteros. Essa ideia de colocar as mãos sobre a pessoa também vai aparecer em momentos de envios missionários na palavra de Deus. Então é um sinal de identificação, de reconhecimento, de separação para um ofício específico para o serviço do Senhor. Inclusive na igreja presbiteriana, meu irmão, quando nós ordenamos diáconos, nós fazemos exatamente isso que está aqui no texto. Nós oramos, nós impomos as mãos, nós reconhecemos publicamente que Deus está colocando sobre alguns irmãos uma responsabilidade que é prática, mas que é extremamente espiritual também. Importante para a glória de Deus. E qual é o resultado disso tudo? O próprio texto vai mostrar para a gente no verso 7. O versículo 7 vai dizer que crescia a palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus então aqui não foi aprisionada no meio daquela crise que estava acontecendo na igreja. Pelo contrário, ela correu com mais liberdade. O texto vai continuar dizendo: em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. O crescimento continuou. Mas com certeza agora um crescimento mais organizado, mais saudável, mais robusto. E aí o texto encerra dizendo: também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meu irmão, isso aqui é extraordinário. Até os sacerdotes, gente que vivia do culto do templo, daquele culto da religião judaica, gente que provavelmente olhava para os apóstolos como se os apóstolos fossem uma ameaça, agora estão se rendendo ao Senhor Jesus diante disso que está acontecendo na igreja. Veja aqui o caminho, meu irmão. A igreja enfrenta um problema interno. A liderança da igreja responde com oração, com palavra, com organização bíblica. Aqui o diaconato é instituído. A comunhão da igreja, do povo do Senhor, acaba sendo preservada, a palavra cresce, os discípulos se multiplicam e até opositores se convertem ao Senhor Jesus. Isso é o agir de Deus no meio do seu povo, meu irmão. Diante de problemas reais.
problemas reais surgem sim dentro da igreja. E agora eu queria trazer isso para bem perto de nós, meu irmão. Nós estamos vivendo aqui na Jatiuca esse tempo muito específico, se aproximando aí de eleição diaconal, e esse texto é como uma lente de Deus para ajudar que a gente enxergue como deve ser enxergado o diaconato. Como é que nós devemos orar por isso, como votar, como receber aqueles que serão eleitos, meu irmão. De forma muito prática para a gente, eu queria dizer para você que diaconato não é prêmio por simpatia. O texto não está mostrando isso para a gente, não é aquele irmão gente boa. Não se resume àquele irmão que ajuda muito na igreja, então vamos dar algum cargo para ele. Não é isso, meu irmão, é ofício bíblico. Com critérios bíblicos e espirituais, com finalidade bíblica. Então, quando você olhar para aquela cédula lá em janeiro, com o nome de alguém, você pergunta: esse irmão tem boa reputação? Quando o nome dele é dito, o que é que vem à mente? É confiança, é seriedade, é coerência com a palavra de Deus. Porque esse é o primeiro critério que o texto mostra para a gente. Mas também pergunte, esse irmão demonstra ser alguém cheio do Espírito Santo? E perceba, meu irmão, quando eu estou falando aqui de cheio do Espírito Santo, eu não estou falando de alguém que é perfeito, não, mas de alguém que leva a sério a santidade. De alguém que se apega com zelo, com amor, à palavra de Deus, que respeita a igreja, que se submete. Mas também pergunte, esse irmão é alguém sábio? Mais outro critério apresentado aqui no texto para a gente. É alguém equilibrado nas palavras. É alguém que é temente a Deus nas decisões, que não é dominado aí por impulsos. Que não vive metido em confusão, em intriga, em briga. É muito prático, meu irmão. Quando nós formos eleger esses homens, nós precisamos analisar essas questões daqui. Mas também, meu irmão, volte em oração. Lembre que isso tem a ver com o Senhor preservando a comunhão da igreja, com um crescimento saudável. Então não vote porque é seu amigo. Não vote porque quem está sendo apresentado é alguém da sua família. Não vote porque aquela pessoa em uma determinada situação me ajudou. Mas peça ao Senhor: Deus, me mostre à igreja, mostre ao teu povo quem o Senhor está levantando para esse ofício de extrema importância no meio do povo do Senhor. E também, meu irmão, evite, no meio desse processo, murmuração. Eleição é hora de oração. É o Senhor agindo no meio da sua igreja. Eleição não é hora de fofoca, é hora de reflexão. Eleição na igreja não é hora de campanha, é hora de humildade, não é hora de vaidade. Então perceba, meu irmão, se você não concorda com algum nome, em nome de Jesus, não faça rodinhas não para fofocar, pelo contrário, ore, converse, se necessário converse até com a liderança da igreja, mas com respeito. Mas não deixe que esse momento aqui, que o Senhor está levantando, seja usado para dividir a igreja. Em nome de Jesus, meu irmão. Talvez você saiba que o seu nome já foi indicado ao diaconato. Acho que sabe, né? Pelo que a gente estava conversando hoje, cada um que já foi indicado aí sabe. Eu queria dizer para você, meu irmão, saiba que diaconato é serviço. E é serviço de amor. Embora eu disse aqui nessa noite que não há casta espiritual, como se o ministério pastoral fosse superior ou o diaconal fosse inferior, esses que vão ser eleitos não vão estar subindo de nível. Esses que vão ser eleitos precisam olhar para o Senhor Jesus Cristo.
que sendo Deus não tomou como usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, se esvaziou, assumindo forma de servo. Ele se tornou como um de nós para servir, meu irmão. Se lembre de Jesus no cenáculo. Se lembre de Jesus ali, se debruçando, lavando os pés dos discípulos e depois perguntando: vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Nosso Senhor, o nosso Mestre, Ele tomou a toalha. E diaconato é isso também, meu irmão. Diaconato é tomar a toalha, a bacia, por amor a Cristo e a sua igreja. O nosso Senhor Jesus fez isso. E você, meu irmão, que está aí sendo indicado, lembre que você é chamado para fazer isso também. Na verdade, toda a igreja. Mas de forma específica também, os diáconos. O Senhor Jesus, Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos, nos deixando exemplo também. E você, meu irmão, mesmo que não seja eleito, você também tem um papel. Biblicamente falando, não existe crente com o ministério de esquentar banco na igreja. Se você é um crente, você é um servo. Existem demandas na igreja que muitas vezes sobrecarregam pessoas porque muitos de nós não dispomos o coração para suprir essa necessidade com a qual o Senhor nos chama para servir, para que o corpo do Senhor se desenvolva. Lembra do que Paulo fala lá em Coríntios? Muitos membros, é o corpo de Cristo, cada um com sua função. Quando um órgão não está funcionando direito, meu irmão, vai sobrecarregar os outros órgãos. Você é chamado para servir. A igreja do Senhor Jesus não é feita somente de oficiais, é feita de todo o povo de Deus. Talvez o seu chamado não seja diaconal, mas seja interceder, seja evangelizar, discipular, aconselhar, acolher pessoas, seja se envolver aí para ensinar crianças. A nossa igreja está passando por um momento aí de necessidade também nessa área. Visitar enfermos. Então, em nome de Jesus, meu irmão, não caia na mentira de que quem tem que servir é quem tem cargo oficial dentro da igreja. Todo crente é chamado para servir o Senhor Jesus. No reino de Deus, todo salvo é um servo, refletindo o nosso Senhor que nos serviu, refletindo o nosso Pai, que a palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Meu irmão, o que é que Atos 6 nos ensina? Esse texto ensina a gente que a igreja de Cristo, mesmo cheia do Espírito, no meio da caminhada dela vai, vez por outra, enfrentar problemas reais. O inimigo pode tentar aí nos destruir, como a gente tem visto na narrativa de Atos, com perseguição, com pecado no meio da igreja, ou com distração, ou com divisão também. Mas Deus dá sabedoria para que a liderança responda com equilíbrio, com fidelidade, com a palavra e com organização. É isso que nós estamos nos aproximando de viver, meu irmão. Uma organização mais sadia ainda da igreja do Senhor. E esse texto também nos ensina que o diaconato é uma bênção sem tamanho para a igreja, meu irmão. O Senhor está abençoando a igreja presbiteriana da Jatiuca. Pode ter certeza disso. Esse ofício nasce para proteger a comunhão, para cuidar de forma mais carinhosa daqueles que sofrem necessidade. Mas esse ministério também surge, meu irmão, para preservar a centralidade da palavra de Deus e a oração. Para que quem é chamado para o ministério da palavra possa se dedicar com esmero e para que a igreja assim seja alimentada com alimento sólido. E quando cada um cumpre seu chamado, meu irmão, quando pastores oram, quando pastores pregam, quando diáconos servem,
Quando toda a igreja coopera, o resultado é o que está aí no final do versículo 7. Crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos. Que seja assim, meu irmão, no nosso meio. Seja assim para a glória do Senhor. Você tem orado, meu irmão, pelo crescimento da nossa igreja? É um crescimento que está aí patente aos olhos. É nítido de perceber. Com esse crescimento vão surgir mais demandas e o Senhor aqui está nos apontando um caminho para que a gente cresça também de forma mais saudável. Então que o Senhor, pela sua igreja, faça da igreja presbiteriana, da Jatiuca, uma igreja assim, que vai enfrentar problemas, porque onde tem pecador, vai ter problema, meu irmão. Vai ter problema, mas uma igreja que não perde o foco. Que o Senhor nos abençoe para que a gente seja uma igreja que trata conflitos, mas que não abre mão de forma nenhuma da unidade, da comunhão do povo de Deus, que honra a palavra. Uma igreja que valoriza a oração, que elege diáconos, como o texto diz, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e que serve com alegria. E que sejamos uma igreja que, sobretudo, meu irmão, vive para a glória de Jesus Cristo. Lembre, meu irmão, esse processo de eleição diaconal, como eu já falei hoje aqui, é o Senhor querendo abençoar mais e mais a nossa igreja. Que esse processo seja um tempo de nos alegrarmos no Senhor, seja um tempo de quebrantamento, de discernimento, de renovação espiritual para todos nós, para que dia a dia o Senhor continue acrescentando aqueles que são salvos no nosso meio. Há bancos aqui ainda para serem preenchidos pelos eleitos do Senhor, aqui de Maceió, aqui da Jatiuca. Hoje de manhã eu abri ali aquela porta para mostrar a Cecília como o salão vai estar mais amplo ainda. O Senhor tem propósito, meu irmão. Se coloque em oração por esse momento precioso para a igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor levante homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, para auxiliar no serviço da igreja para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, meu irmão, nesse momento, ao Senhor. Se coloque diante do Senhor. Gaste um tempo em oração por isso. Seja um momento realmente de intercessão da igreja, unidos com um só propósito, propósito da glória do Senhor, da expansão do seu reino. Ore por esse processo de eleição diaconal, que o Senhor confirme no coração daqueles que vão ser indicados, ou desconfirme, e que Ele faça isso também no coração da igreja, que vai votar, que nós sejamos dirigidos pelo Senhor para a sua glória. Consagre a sua vida ao Senhor. Ore ao Senhor pelo crescimento saudável da nossa igreja. Não só da nossa igreja, meu irmão, mas ore pelo crescimento saudável da igreja do Senhor, aqui em Maceió, em outras igrejas presbiterianas, outras igrejas de outras denominações que seja, mas que seja um crescimento saudável, bíblico, para a glória de Deus. Senhor Deus, nós nos inclinamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, da Tua instrução, e nós te pedimos, Senhor, guia o Teu povo, guia a Tua igreja nesse processo de eleição diaconal que se aproxima, Senhor Deus. Capacita homens, Senhor, com sabedoria, com Teu Espírito, para que sirvam nesse serviço tão prático, Senhor, mas tão espiritual também, Senhor Deus. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor levante o Teu povo também para servir ao Senhor, como nós lemos hoje na liturgia, para servir ao Senhor com alegria, que não seja penoso para a gente te servir, Senhor Deus, que não seja penoso para a gente tapar as arestas que surgem no crescimento natural da Tua igreja, Senhor Deus, mas dispõe o nosso coração de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, dos irmãos que não puderam estar aqui hoje também, Senhor Deus, para que o Teu reino avança
avance através de nós, para que os homens possam olhar para o nosso serviço e glorificar o Senhor, e assim sejam atraídos mais e mais para o Senhor, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, toma a frente, como o Senhor já tem feito, Pai. Toma a frente desse processo eleitoral, toma a frente do crescimento da nossa igreja, como o Senhor já tem feito, Senhor Deus. Não deixe que a gente se distraia. Abençoe cada pastor, cada presbítero nesse ministério da palavra. Dá tempo a eles, Senhor Deus, para que se dediquem à oração, para que se dediquem com esmero ao estudo da palavra, para que assim o teu povo tenha um crescimento espiritual saudável, forte, sólido, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. Dá discernimento ao teu povo, Senhor, para que auxilie a tua igreja. Te pedimos de forma especial, mais uma vez, Senhor, pelo ministério de crianças, Senhor. Levanta gente comprometida, Pai. Levanta gente que está ali disposta a discipular o coração das nossas crianças, Senhor Deus. Que compreenda que isso não é apenas um momento de passatempo, Senhor, mas de discipular, de pregar o coração dessas crianças. E usa, Senhor, essas pessoas, enche elas também do teu Espírito, Senhor Deus. Venha a nós do teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Usa nós, Senhor. Usa cada um de nós para o louvor do teu nome, Senhor. Para a expansão do teu reino. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, pode se colocar de pé, meu irmão. Vamos responder ao Senhor nesse momento, cantando a Ele.